A paz do Senhor para todos. Eu quero trazer uma palavra aqui nessa noite, ao meu e ao seu coração nessa noite, que se encontra em Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, que diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu a mim. Subiu a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarse. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para trás, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se o mar um grande tempestade, e o navio estava para quebrar-te. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançava ao mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviar do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tende dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Aleluia. Vocês entenderam a palavra que está dizendo aqui em poucos minutos? Quer dizer para você que nesta noite, Deus, Ele escolheu a mim e a você para uma grande obra, para um chamado. Você só para o seu chamado se você quiser. Preste atenção. Se você quiser, você para o seu chamado. A Bíblia diz que Jonas era servo do Senhor. Jonas era obediente ao Senhor. Mas a Bíblia diz que um tempo vai passando. Deus disse: Jonas, levanta, vai até a cidade de Nínive e prega contra aquela cidade, porque sua malícia subiu até mim. Deus está dizendo: Jonas, eu não estou se agradando daquele povo. Jonas, aquele povo está fazendo tudo diferente. Aquele povo está fazendo que não me agrada. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jonas ele ouve a palavra do Senhor, a Bíblia diz que no lugar dele para Nínive, ele vai até onde está o navio e começou chegando bem pertinho. Olha para o marinheiro, ou seja, para o capitão, e compra a sua passagem. Aleluia. E quando ele compra a sua passagem, ele entra dentro do navio para Tarse. Talvez Jonas disse: não, vou para lá não. Não vou para Nínive não. Não, dessa vez eu vou para Tarse, que Tarse é melhor. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu comecei a observar esta palavra, e quando eu comecei a ver o preço que Jonas ia pagar pelo erro e a desobediência dele ao Senhor, preste muita atenção, porque Deus nessa noite Ele quer falar comigo e com você através de sua palavra. Através da palavra de Deus, Deus quer falar com você. Eu quero dizer para você nessa noite: não tente se esconder da presença do Senhor. Não tente fugir da presença do Senhor, porque aonde você estiver, o próprio Deus está observando você. E quando Jonas ele compra a passagem, a Bíblia vai dizer que quando ele entra até o porão, vai dormir, começou um grande vendaval, começou tudo a se quebrar. Eu quero dizer para você que de muitas das vezes das nossas vidas, é eu e você que criamos tempestade para mim e para você. E quem está ao nosso redor, ele vai no meio da tempestade.
E quem está ao nosso redor, que está bem pertinho de mim, ele vai perecer no meio da tempestade, junto comigo e com você. Porque de muitas das vezes Deus fala comigo e com você, de muitas das vezes Deus manda eu e você entregar algo, e de muitas das vezes eu e você, nós não entregamos aquilo que Deus manda. Aleluia. Mas a Bíblia diz que quando Jonas estava dormindo, os marinheiros começaram a se preocupar. Eita, Deus é grande nesta terra. Deus, ele vai fazer algo sobrenatural por mim e por você nesses últimos dias. Porque nesses últimos dias a palavra de Deus diz que Deus não tem negócio com o desobediente. O desobediente, o que é que Deus vai fazer com o desobediente? Vai imprensar ele na moinha. Deus vai começar a imprensar ele, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto Jonas estava dormindo, a Bíblia diz que o marinheiro disse: ei, dormente, acorda, clama ao teu Deus. Talvez o teu Deus, ele vai nos ouvir. Talvez o teu Deus, ele vai te ouvir quando você começar a clamar. Eu quero dizer para você que não há tempo de você parar. Eu quero dizer para você nessa noite que não é tempo de você dizer assim: eu vou se estacionar, não vou mais falar aquilo que Jesus manda, não vou fazer isso, não vou fazer mais aquilo que Deus manda. Deus está dizendo nesta noite para você que não há tempo de você parar, há tempo de você prosseguir, há tempo de você correr, há tempo de você falar aquilo que Deus mandar. A Bíblia diz que quando Jonas desobedece ao Senhor, eu creio que Deus naquele momento ele se afasta de Jonas. Eu creio que naquele momento Deus disse: não, eu vou me afastar só um minutinho de Jonas. Mas quando Jonas estava lá no porão, Deus começou a falar. Deus começou a falar através do vento. Deus começou a falar através do mar. Então nesses últimos dias, o meu e o seu Deus vai falar através do vento. Deus vai falar através do mar. Deus vai falar através do terremoto, aleluia. Deus vai falar através dos fenômenos. Sabe por quê? Há um tempo que Deus quer despertar a sua igreja, louvado seja o nome do Senhor. Há um tempo que o próprio Deus ele quer despertar o seu povo, mas Deus não está achando espaço para despertar. Deus não está achando lugar para despertar. Deus está achando um povo dormindo. Deus está achando o seu povo dormindo. Sabe por quê? Porque muitos estão dentro da igreja, mas está dormindo. Muitos estão dentro da casa do Senhor, mas está dormindo. Muitos estão dentro da casa do Senhor, mas está falando que Deus manda. Muitos estão dentro da casa do Senhor, está falando do seu próprio coração, está falando do seu próprio eu, está falando aquilo que ele quer falar, mas não quer deixar Deus falar. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus ele vai começar a falar através de tudo. Há um tempo determinado sobre esta terra, há um tempo do frio espiritual que está acontecendo, e esse tempo do frio espiritual está acontecendo. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que há um tempo para tudo e haverá um tempo de despertamento. Louvado é o nome do Senhor. Vai ter um tempo de despertamento. Se prepare, porque o tempo de despertamento está chegando, porque a palavra de Deus vai dizer que passarão o céu e a terra, mas a palavra do Senhor ela sempre permaneceu. A Bíblia diz que lá no Velho Testamento Deus fez uma promessa ao povo que iria derramar a sua presença nesses últimos dias, e está bem pertinho do Senhor ele derramar a sua presença. Sabe por que Deus ainda não derramou? Porque muito nesses últimos dias está despercebido, muito nesses últimos dias está dentro da casa do Senhor, mas não quer ouvir a voz do Senhor. Senhor, alguém dentro da casa do Senhor é usado por Deus, muito vai dizer assim: ele conhece a minha vida, ela conhece a minha vida. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, o meu e o seu Deus é como chama de fogo. O meu e o seu Deus, ele observa eu e você aqui, aonde você estiver, porque a Bíblia diz que
ele lá de cima, ele está vendo por mim, por você, ele está olhando para mim, para você. Então quero dizer para você nesta noite, que Deus que ele tem para fazer, ele vai fazer, ele vai realizar, ele vai chacoalhar se for necessário. Deus vai começar a estremecer tudo. Se for necessário, haverá rumores. Se for necessário, ele está começando a dizer ao meu coração, eu vou abalar e muitos vão começar a buscar minha presença. Sabe por quê? O povo de Israel era um povo escolhido da nação do próprio Deus, mas a Bíblia diz que Deus começou a rejeitar o povo. A Bíblia diz que o próprio Deus disse, Samuel, muitos estão me rejeitando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ei, deixa eu te dizer uma coisa nessa vez. O meu Deus é especialista em fazer o sofrimento acontecer. Aleluia. Eita. Deus é especialista em fazer o sofrimento acontecer. Aleluia. Eita, Deus grande e poderoso. Deus, nesse último dia, vai abalar tudo. Tudo ele vai abalar. Tudo ele vai aplanar. Eita, tudo Deus vai começar a chacoalhar. Deus vai começar a espalhar para um lado. Deus vai começar a espalhar para o outro. Deus vai começar a fazer o que muitos não estão imaginando que ele está trabalhando. Aleluia, muito de assim, eu sou ousado, eu vou falar aqui, vou falar ali, aí muitos começam a falar o que Deus não manda, aí muitos dizem assim, eu vou falar, eles não vão entender o que eu vou dizer, aí Deus diz, meu filho, eu estou vendo você. Deus está vendo a mim e a você nesses últimos dias. Até o nosso falar, Deus já sabe que eu e você não vamos falar. Deus sabe se eu e você não vamos falar uma mentira. Deus sabe que é aquilo que nós vamos falar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, a Bíblia diz que Jonas disse, foi eu. Eu sou hebreu e temo ao Senhor. Capitão disse, por que tu fizeste isso? Aí Jonas disse, me lance até o mar, que o meu Deus, ele vai resolver isto. O meu Deus, ele vai resolver essa tempestade. Vai acalmar, vai acabar. E eles lançaram. E a Bíblia diz que Jonas ficou 3 dias, 3 noites no ventre do peixe. Começou a orar. E Deus em silêncio. Jonas começou a orar, Deus começou a ouvir a voz de Jonas, a sinceridade de Jonas. E a Bíblia vai nos dizer que no lugar certo Deus mandou o peixe vomitar Jonas. Jonas disse, olha, eu quero dizer para você que dentro de poucos dias, o meu Deus me enviou aqui para falar para você que ele vai destruir essa nação. O pecado de você já subiu até ele. Quando o rei soube, ele começou a se derramar até a presença de Deus. Fizeram jejum de pano de saco, eram os animais, eram o povo, as crianças, todo mundo em jejum. E Deus, ele ouviu aquele povo. Aleluia. Eita, Jesus grande. E Deus ouviu aquele povo. Porque nesses últimos dias Deus não tem mais ouvido o seu povo. Porque nesses últimos dias Deus não está mais ouvindo mais o seu povo. Porque muitos louvam com a boca, muitos aplaudem com a mão, mas o coração está fora de Deus. O coração está fora da presença do grande eu sou, do Altíssimo, do eterno Deus de Israel. A presença de Deus está fora do povo.
Aleluia. Mas Deus, Ele quer ouvir o seu louvor. Deus quer ouvir o seu louvor, o seu clamor. Deus quer ver até onde você vai. A palavra de Deus diz, ó, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deus está bem pertinho de você. Por que você não invoca o Senhor? Por que você não vai buscar a presença do Senhor? Fala comigo. Ah, Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir tua voz. Senhor, há quanto tempo eu não ouvo a tua voz? Muitas vezes, muitos estão despercebidos. Muitos estão deixando o Senhor de lado. Qualquer coisa está deixando o Senhor. Mas eu quero dizer para você nessa noite, se você buscar o Senhor de todo o coração, o invocar, Ele vai fazer o milagre acontecer. Amém? Que Deus te abençoe.